Amém. Vamos à Escritura agora? Zacarias, capítulo 14, sempre é a Escritura do dia. Se necessita disso. Zacarias 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Pai, nós carecemos de Ti para mais esta pequena palestra, para ajudar os seus filhos, para ajudar seu povo e para sermos ajudados. Com esta tão grande luz que o Senhor tem dado ao seu povo nos dias finais, através do ministério do seu profeta William Branham. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero falar sobre as extinções. Irmão Branham falou sobre isso, as extinções elétricas. E tem coisa que parece não ter tanta conexão, mas vamos notar que quando há uma luz, como Deus disse, haja luz e houve luz, então houve uma extinção das trevas, porque a luz chegou. Mas tem o tempo que há trevas, como a vida espiritual, e tem que haver um haja também. Haja luz para colocar fora as trevas espirituais do tempo em que vivemos. Irmão Branham tratou sobre isso e eu quero comentar um pouquinho com os irmãos. Sempre a gente lê assim, vê uma coisa muito importante, mas é porque o profeta pregou. Não falaríamos disso se o profeta não tivesse falado. Depois que o profeta fala, é tão fácil para você pegar e comentar sobre aquilo. Por isso, o irmão Branham tinha vontade de pregar sobre os selos. E toda vez que ele pregou antes da luz, ele teve que corrigir. Quando a luz chegou, corrigiu também aquilo que ele havia pregado anteriormente. E a luz era a abertura dos selos. Mas tem hora que você quer pregar e não é hora de pregar aqui. Agora, o que nós estamos pregando já foi pregado. Não quer dizer que não é hora. Tem gente que acha que o que estamos pregando não é para agora. Acho que é para depois do rapto. Então, se eles for ficar para pregar, a gente deixa para eles depois. Depois que der o arrebatamento, a gente deixa para eles prosseguir. Agora, não sei onde vão encontrar uma noiva, uma esposa, depois do rapto, para Cristo. Só tem esta que está sendo preparada neste momento final. Mas as pessoas acham que não é hora. Por quê? Você falar de um cordeiro no trono, para eles é hora. Mas já não é hora para Deus. Nós não estamos trabalhando no horário denominacional. Não estamos tratando as coisas no horário das igrejas. Nem no horário dos crentes da mensagem da primeira e segunda etapa. Porque a hora que eles chegarem a ter a revelação da terceira etapa, eles são obrigados a corrigir o que eles pregaram, como William Branham foi obrigado a corrigir. Se o profeta corrigiu, muito mais nós temos que corrigir. Eu já corrigi, eu dou graças a Deus, faz 8 anos que eu estou corrigindo. 8 anos que eu estou corrigindo, que eu preguei em 27 anos. Desde 1973 a 2000. Eu preguei. Depois de 2000 para cá, eu estou só corrigindo o que eu preguei. E ainda não terminou as correções. A gente vai corrigindo
o que pregou em 23 anos. Agora, o que é isso? Isto é extinguindo as trevas, havendo uma extinção das trevas, porque a luz chegou. Vamos falar dos dois lados. Nós temos que ver isso também. Quando a luz tem chegado, então manda embora as trevas. Mas existe trevas também. E o irmão Branham mostra que as trevas são sinais do tempo em que vivemos. Quando há um apagão, no Brasil nós já sofremos vários apagões. E se está mostrando extinção de luz. A luz elétrica. E o irmão Branham jogou isso para o espiritual. Quando há um apagão, então não está havendo energia. E não há energia espiritual. O povo, a igreja, tudo está em trevas. Vamos notar isto através da própria mensagem do profeta. Parágrafo 29 da mensagem rápida. Eu quero ler mais um pouquinho com vocês hoje. E até para a parte da noite eu quero ler algo que vocês já conhecem, mas precisa de ser através de uma leitura. O rápido 29. Como estive falando na semana passada em Creveport, na Páscoa, quando matava o cordeiro do sacrifício, não devia haver fermento entre eles pelos 7 dias completos. Êxodo 12, 15 e 19 e 13, verso 7. Não podia haver fermento. Tudo tinha que ser feito sem fermento. Isso representava as 7 eras da igreja, o que agora temos na forma escrita. Não havia fermento. Quando havia algo misturado com isso, quando misturam credos e denominações e tudo mais com a palavra, e ainda tratam de chamar esta mistura a palavra, não haverá fermento pelos 7 dias. E o que se come hoje não se armazena para amanhã. Tudo isso tem que ser notado, que o que foi dado durante 7 eras da igreja não podia ser dado nos dias do Filho do Homem, quando Deus manifestou no profeta. Aquela mensagem era uma mensagem daquele dia. A mensagem do profeta já era de outro dia. É como o pão da ceia. Não se pode deixá-lo passar da meia-noite. Antes da meia-noite tem que se queimar, porque já vem mostrando isso em tipos no Velho Testamento. Então se queima, porque o outro é outro dia. Assim, a mensagem é da mesma forma. Deus teve a mensagem de Lutero, mas chegou um tempo que tinha que queimar. Passou para um novo dia, Wesley. Wesley veio e trouxe a mensagem, e se nós fôssemos olhar a decadência moral desses lugares que Deus já passou, vocês vão ver que o Brasil vai caminhando para isso também. Porque os demais eram países de primeiro mundo e estão mundanizados completamente. Não tem jeito, não tem conserto mais. E Deus passou por lá. Deus passou pela Alemanha com Lutero, Deus passou pela Inglaterra com Wesley. Mas no tempo do profeta, quando Deus não estava nem na Alemanha e nem na Inglaterra, e Deus estava nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, na Inglaterra, nem Billy Graham podia levar a sua esposa num parque para uma diversão. Ele disse porque tinha que passar em lugares que eram feitos atos sexuais ao público. Então, não podia nem levar sua esposa para um lugar de diversão. Isso é Billy Graham. Agora vocês notam bem, aquela cidade, aquele país, já tinha passado por um avivamento. Já tinha passado pela mensagem de Wesley. A mensagem da limpeza, da santificação. Mas como aquilo já tinha passado, tinha que queimar agora. Agora você vai queimar aqui, olha para você ver. Isso já está mostrando que esses países espiritualmente estão queimados. E para Deus não há eleitos.
Tudo tem que ser queimado. O que Deus deu, a palavra que Deus deu naquele dia, os eleitos aceitaram e os demais mantiveram uma tradição e as suas vidas estão sujas também. Quando Deus sai de um país, aquilo suja. Se Deus sair de você, você volta à sujeira que você era antes. Por isso que nós temos um selo, que não é para um dia nem para uma semana, mas é o selo até o dia da redenção. O bom é saber que o dia da redenção terminou em 1963, que é difícil para as pessoas conceber isso. E a gente foi selado até o dia da redenção. Quando chegou o dia da redenção, que o sangue saiu do propiciatório, então agora eu posso prosseguir. Se eu não prosseguir naquilo que Deus está fazendo próximo de mim, então eu não sou eleito, eu não sou redimido. As pessoas vão ter que perceber isso, porque o dia da redenção foi ali. Já pregamos sobre isso. Porque uma mensagem nova e uma coisa nova a cada amanhecer. Isto é o que o profeta vem ensinando aqui, o parágrafo 29. E o que se come hoje não se armazena para amanhã. Queime-o antes que aconteça o novo dia. Porque vem uma mensagem nova e uma coisa nova. Tratavam de retê-lo para o outro dia. Desde o Velho Testamento, se você guardava o maná de um dia para o outro, já tinha bicho. E tem que saber que a mensagem de Lutero tem bicho. A mensagem de Wesley tem bicho. Já não é para eleitos mais. A mensagem pentecostal bichou. Porque em 1957 ela acabou, ela morreu, o último avivamento. A América sofreu em 1957, e ali foi o lugar do movimento pentecostal. E logo veio a mensagem do profeta, que começou a revelação dos selos. O que o povo precisava perceber é que nem toda mensagem é a do sétimo anjo. A mensagem do sétimo anjo é a mensagem da revelação. Quando ele começa a pregar a sua mensagem, 1963. Ali é a mensagem do sétimo anjo. Antes, o profeta estava pregando, transmitindo a sua mensagem, mas ainda não era o toque da trombeta do sétimo anjo. O toque da trombeta do sétimo anjo, quando começou em 63, ali que tem a abertura da palavra para o povo. Não antes. Então, até o dia antes, o profeta tinha que corrigir, isto é, tinha que queimar. Porque agora ele estava começando uma mensagem nova. Você deve basear-se naquilo que ele deu dos selos para cá. O que faz com as outras mensagens? Mas eu gosto das outras mensagens, são boas, desde que elas não têm uma doutrina sobre os selos, porque não vai dar certo. Você tem que corrigir. Os selos corrigiu tudo aquilo anterior. Então as mensagens que ele pregou, Apocalipse capítulo 4, você não tem que corrigir. Porque elas são corretas, aquelas mensagens. Mas da abertura dos selos, quando ele pregou sobre os selos, e ele tinha pregado os selos anteriormente, antes da revelação, então aquilo tinha que passar por uma correção. Porque há uma mensagem nova e uma coisa nova. Tratavam de retê-la para o outro dia, porém tal tem sido a atitude da igreja. Um avivamento corre a terra e dentro de uns 3 ou 4 anos, funda uma organização sobre ele. Uma denominação dá princípio a uma organização. Porém, se tem dado conta vocês, isto já tem estado recorrendo à terra por 20 anos, falando da pregação dele. E não há nada de organização, e nunca haverá. O que o irmão Branham está dizendo? No tempo dele vivo não havia nenhuma denominação. O irmão Branham pregou 20 anos e nunca houve uma denominação. O irmão Branham era o homem que podia ter feito encontro de pastores mundial. Ele que podia ter feito, ele era profeta. Ele não deixaria a coisa organizada, mas ele sabia que aquilo não era correto. Se fosse correto, ele tinha feito. Ele ia no dos outros. Porque os outros faziam, e lá ele tinha uma chance de entregar a mensagem. E chegou um ponto que nem os outros não podiam aceitá-lo mais.
Porque a mensagem dele combatia aquelas coisas. E eles não podiam aceitar aquele tipo de pregação do profeta. As pessoas admiram o profeta em cura, você pode tomar isso até entre os pentecostais, em muitas igrejas nominais que conheceram irmão Branham, dizem, não, foi um grande homem de Deus, mas não como profeta. Eles não aceitam ele como profeta, porque como profeta abriu a palavra. E quando abriu a palavra, mostrou a sujeira da igreja. Entende? Porque Deus estava fora daquilo. Então, quando Deus sai de um país, como com Lutero, Deus estava na Alemanha. E você vê, ali mesmo na Alemanha, tinha que haver um julgamento para os judeus. E tinha que ter um homem na Alemanha para fazer isso, para julgar aquele povo judeu. E aquele homem da Alemanha, Hitler, e tudo que eles fizeram ali, basearam no quê? Numa inspiração, numa palavra dita por Lutero. Todo judeu é anticristo, deve ser morto. Agora, Lutero não era profeta. Ele disse isto e o homem se inspirou naquilo e matou mais de 6 milhões de judeus. Os judeus tinham que ser mortos. Mas Lutero falou aquilo porque ele não era profeta, irmão Branham disse. Se ele fosse profeta, ele saberia que não podia dizer aquilo porque o judaísmo não é anticristo. Anticristo viria de Roma e não de Israel. Mas como Lutero não era um profeta, ele falou isso. Aí veio um profeta para corrigir aquilo ali também. Então você vê, quando Deus sai daquele movimento, aquilo só vai a pior. Quando Deus deixou a Inglaterra através da mensagem da santificação, então o que a Inglaterra teve? Atos sexuais ao público. Já não tem nem como fazer as escondidas mais, porque o pecado aglomerou e as pessoas perderam a moral. E elas estão como animais, quando elas deveriam saber que Deus lhes deu uma alma para diferenciar dos animais. E com esta alma, os homens põem roupa, as mulheres põem roupa. Isso eu queria deixar para vocês aqui. A alma que foi te dada foi para você andar como homem, por uma roupa, como você está hoje, andar todo dia desse jeito. A alma foi dada para a mulher para pôr roupa. E se ela não coloca roupa, está faltando aquela alma. E quando falta a alma no indivíduo, que é a natureza do espírito, a pessoa anda no nudismo. Ela vive na rua, no mundo, e pode até ter os seus atos sexuais ao público. Não tem nenhum problema, porque o cavalo não respeita isso, a cachorra não respeita isso. Certo? Vocês estão entendendo como que é o espírito do dia. Por que os animais fazem isso? Porque eles não têm alma. Por que os homens não deviam fazer estas coisas? Porque têm alma. Por que os animais não precisam pôr roupa? Porque os animais não têm alma. Por que quando o homem pecou, Deus já foi lá e pôs roupa nele? Porque ali ele ia começar a manifestar sua natureza, sua alma. Deus não deixou eles nus, eles sentiram nu. O animal não sente que está nu. Mas o homem, quando a alma o desperta, ele sente nu, ela sente nua, a mulher sente nua. Então ela precisa pôr roupa, precisa cobrir. A igreja, estou julgando isso tudo para passar para o lado da igreja. A igreja, na forma que está caminhando, ela não sente. Hoje, muitas vezes, ministros adulteram, a igreja adultera, porque estão fazendo a coisa ao público. Por que o público? Porque o pastor é um homem público. Quando ele adultera, ele não está fazendo nada pior do que a Inglaterra faz de atos sexuais ao público. Quando um pastor adultera. Porque ele é um homem público. Ele está fazendo o seu trabalho ao público. O público está sabendo. O povo está sabendo aquilo. E por que não muda de vida? A sua alma não o tem identificado como um ser humano? O ser humano é diferente dos animais, por causa da alma, diz o profeta. A diferença que tem
Nós, os animais, só tirou a alma nossa. Nós somos um cavalo, um boi, um cachorro. É só tirar a alma, tirar a natureza do espírito. Nós vamos agir igual a eles. Mas com esta alma que Deus deu, foi para poder diferenciar o homem dos animais, para que eles pudessem sentir que estão nus. Por isso uma cristã, ela põe roupa. Um cristão, ele põe roupa. Nós somos diferentes dos outros. E não colocamos roupa para ser diferente. Não, porque nós temos uma mensagem que desperta em nós que temos uma alma. E esta alma deseja agir corretamente, vestir corretamente. Não vamos andar igual os homens do mundo. As mulheres cristãs não vão andar como as mulheres do mundo. Por quê? Qual o motivo? É que tem uma alma. E nesta alma nós temos a palavra de Deus que veio e nos despertou. Se esta alma tem Deus, então ela põe roupa. Essa mulher põe roupa, este homem põe roupa. Nós não vamos sair na rua, por mais que a Bahia é livre, vocês estão aqui na Bahia e aqui é mais livre. Se vocês cobrir, parece que fica mais feio. Porque é o lugar que vocês vivem. Tem lugares que são assim, o país, não só um estado, mas o país vai caminhar para o mal, assim como a Inglaterra caminhou para o nudismo. Entende? Então, o nosso país também vai caminhar. Então, vai tomar nossas cidades, nossos estados, desta forma. Porque vamos perdendo a noção do que é a palavra. E quando a gente perde a noção do que é a palavra, a gente vai acabar fazendo a coisa errada. Entende? Então, um cristão, põe roupa. Amém? Se vocês têm que fazer algo entre vocês, vocês farão como Pedro. Você sabe o que Pedro fez? Pedro estava nu. Mas a hora que ele é o Senhor, ele mergulhou e foi por roupa. Porque era o Senhor. Agora, você já trabalha com o Senhor direto. Você não tem o Senhor para aparecer para você. O Senhor hoje está em mim e em você. Então, o que formos fazer, nós temos que ter roupa. Nós temos que cobrir, porque estamos mostrando que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E nós não somos como os animais que não têm consciência. Mas nós já temos consciência porque temos uma alma que desperta a consciência no homem e na mulher. E esta mensagem veio para isso, veio para despertar a consciência. Tem hora que a coisa vem pesada. A maioria das vezes a igreja é um animal. É um animal irracional. E tem que ter uma mensagem que desperta e que busca alguém que tenha alma. Alguém que tem a natureza do Espírito e que é uma pessoa normal, porque hoje nós, para esta mensagem, para o mundo nós somos anormais. Mas o mundo tem que saber que eles são anormais para nós também. Nós somos loucos para o mundo, mas o mundo tem que saber que nós vemos eles como loucos também. O profeta disse que o mundo estaria numa completa loucura nos últimos dias. Agora, a completa loucura dos últimos dias não quer dizer ficar como uma pessoa que você vê na rua, falando sozinha. Não. A completa loucura é porque elas estarão fazendo as coisas incorretas e nunca perceberão que aquilo é incorreto, que aquilo é errado. Lhes falta a natureza do Espírito. A igreja precisa ter a alma de Deus, que é o Espírito Santo. A alma de Deus. A igreja está parecendo um animal. Ela não toma mais reverência à palavra. Ela começa a fazer dos próprios homens públicos da igreja, estou falando de igreja para não mexer com o mundo, os próprios homens públicos da igreja estão agindo como animais, porque seus atos, seus testemunhos, está diante do público. Isto é o que faz um animal, que faz ato sexual diante do público, e você fica com vergonha da cachorra. O profeta disse, se ela tivesse uma alma, ela não faria o que as mulheres dos Estados Unidos fazem. Se
ela tivesse. Mas como ela não tem, ela tem que ter um bando de cachorro atrás dela. Que coisa, hein? Bem de manhã. Essa máquina está me filmando de lado, porque vocês estão de lado. Eu tenho que ficar olhando para um lado só aqui, né? Amém. Vamos ver se nós chegamos no lugar. O nosso grupinho é pequeno. Pode ser meia dúzia. Mas meia dúzia que você aperta bastante, torce, dá uma chacoalhada, põe no varal, dá uma secada, põe mete o ferro quente assim. Tira as rugas, aí fica ajeitadinho. É como aquela... Aí tá bom, meu irmão. É como aquela roupa que fica toda macetada, né? Muito bom. Então aqui embucha a coisa assim e joga na mala. O que Deus tem que pegar depois. Tem crente que eu vou te falar. Crente que só fica guardado. Embolado e guardado. Embola ele assim e joga na igreja. Guarda ele na igreja, todo amarrotado. Pode dizer, mas está até limpo, mas está amarrotado. Aí precisa de uma mensagem que passe ele. Passe ele. Tira as rugas, tudo direitinho. Aí precisa de um bom ministro para isso. Eles estão precisando de bons ministros para passar o ferro da palavra sobre eles e tirar as rugas e ajeitar as coisas. É o que eles não querem. Eles querem que vai de qualquer jeito. Hoje, para ser de igreja, que manda você aceitou Jesus, tá bom. Não. Eu não quero perder tempo. Você acha que eu venho a 1.700 quilômetros para perder tempo? Não. Eu tenho que esclarecer as pessoas que elas vão fazer. Adianta eu ir batizar as pessoas se elas não estão agindo da forma certa? Não adianta. Eu vou perder meu tempo. Agora, tenho que primeiro dar orientação. Crer nisso daqui. Você crê nessa mensagem que prego? Você crê que isso é Bíblia? Você crê que o que Paulo pregou, o que Moisés pregou, é o que Brana pregou? Porque Brana pregou tudo isso aí, desde lá do passado. O homem não colocar roupa de mulher, a mulher não colocar roupa de homem. E daí Moisés pregou, mas Brana também pregou, Paulo também pregou. Então, eu estou pregando aqui também, porque essa mensagem é para a esposa de Cristo. E a esposa de Cristo, ela tem que estar bem em tudo. Ó, quando o nosso visual, o nosso de fora, não está bem, porque falta algo lá dentro. Vocês vão notar isso. Falta algo lá dentro. Porque o de fora não está bem. Não quer dizer chita aqui de fora. Não. Quer dizer a vida ilícita aqui de fora. Que não está de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra. Então, quando nós ajeitamos essas coisas aqui para o lado de fora, porque nós já ouvimos, e a fé vem por ouvir. Quer dizer, eu creio no que foi pregado. Eu creio, não fale em 7 trovões, não fale em novo nome. Eu creio, eu vivo isso daí. É isso que vocês têm que provar, baianos. Cada dia provar isso. E não estamos apenas olhando na mensagem, nós cremos nisso. Entende? E nós viemos aqui falar com vocês porque vocês creem. Então descobrimos que vocês creem, estamos aqui. Então quem crê, escuta isso e acha bom. Porque temos que colocar a nossa vida no lugar. Nós temos que agir diferente dos outros. Amém. Bom, porém, tal tem sido a atitude da igreja. Um avivamento corre a terra e dentro de uns 3 anos funda uma organização sobre ele, uma denominação, dá princípio a uma organização. Porém, se tem dado conta você, isso já tem estado correndo pela terra faz 20 anos e não tem uma organização. E nunca haverá. Mas foi só o profeta morrer. O profeta diz, nunca haverá. Mas foi só ele morrer, a organização foi fundada no Tabernáculo Brana de Jeffersonville, Indiana. E não adianta, eles confiaram, o profeta disse, então não há denominação. E formaram a deles e vão pregar. Não tem denominação. Quer dizer, a Assembleia de Deus é uma denominação, mas Tabernáculo Brana não é crendo em ressurreição de irmão Brana. Desde o início que o irmão Brana tinha que ressuscitar para pregar o 7º selo, a 3ª puxada, um novo nome, os 7 trovões, que eles não viram e Brana pregou lá em cima deles. Brana pregou na barba deles. E eles não viram aquilo. Então fundaram uma denominação no Tabernáculo Brana.
Só porque o William Branham diz nunca haverá, eles acham que não ia haver mesmo. Nunca haverá porque Branham está vivo. Mas se ele tivesse pregado o rastro da serpente, você ia ver o que já estava acontecendo ali no tabernáculo. Ele não pregou. Não deu tempo, Deus levou ele. Ele não pregou. Já pensou bem se aquele rascunho cai na minha mão? A trilha da serpente, eu rastro a trilha. Já pensou se caísse na minha mão? Aquilo lá completo. Que até hoje, até aquilo diz que já foi apagado, partes que o irmão Branham falou, porque é inconveniente para eles ali nos Estados Unidos. Mas o irmão Branham não ia pregar a trilha da serpente, o rastro da serpente para o Brasil. Era ali. A coisa estava ali. Como tinha a trilha de Deus, o rastro de Deus, tinha a trilha da serpente. Aonde tem o rastro de Deus, tem o rastro da serpente. Você tem que ver isso. Então, Franca não tem só o rastro de Deus. O rastro de Deus é a revelação. Mas a trilha da serpente são os ignorantes que também estão em Franca, também no meu ministério, formando a trilha da serpente. Eu não vou pregar assim. Mas a coisa é assim. Que as pessoas não vê. Se você vê Deus, você tem que saber que o diabo está ali perto. As pessoas ignoram. Não tem Deus, graças a Deus não tem mais nada. Não tem, aí que o diabo está perto. Porque tem Deus. Então você identifica Deus e vê se dá para você identificar o diabo. Você identifica Deus numa mulher, numa cristã. Vamos falar de cristã, porque as pessoas que são do mundo, irmão, não tem nada a ver. Certo? As demais baianas aqui da Bahia, não tem nada a ver. Elas vão para o carnaval, elas vão tirar roupa, não tem problema. O que tem problema são as baianas da mensagem. O povo da mensagem, os mineiros da mensagem, os paulistas da mensagem, as paulistas da mensagem, a cearense da mensagem. E lá do Rio de Janeiro, as carioca, né? Tem problema. As carioca da mensagem, as gaúchas da mensagem. Não as do mundo. As do mundo, o profeta diz assim, cão engole cão. E diz, Cristo produz ungidos. Então, se Cristo produz ungidos, nós vamos tomar a mensagem que nos cabe para o nosso dia. Isso daqui é para o nosso dia. Eu vou pregar essa mensagem na praça pública. As baianas vão pegar e vai me bater. Certo? Agora, isso daqui não é para elas. Isso daqui é para o povo de Deus. Estou dizendo para quem tem alma. Alma é a natureza do Espírito de Deus no dia em que você vive. Qual a natureza do Espírito de Deus hoje? 7 trovões, 7 selos, terceira puxada, novo nome. Isso é a natureza do Espírito de Deus hoje. Porque a alma é a natureza do Espírito do homem. E a mensagem é a natureza do Espírito de Deus. Essa é a alma de Deus. Deus tem semeado para nós nesse tempo final, através do profeta. Então, ele diz assim, este é já o fim. O trigo tem voltado de novo ao seu grão, porque ele era o grão. Você sabe que Jesus Cristo era o grão de trigo. E se Jesus não caísse na terra, ele ia ficar sozinho. Ele tinha que cair na terra, tinha que morrer. Ele disse, mas se ele morrer, produz muitos frutos. É o que Jesus falou do grão de trigo. O grão de trigo caindo na terra. E ele era o grão de trigo daquele dia. Agora, Brana foi o grão de trigo do último dia. O grão de trigo, se não caísse, então ele não produziria nós. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque Brana morreu. Você sabe por que cremos nos 7 trovões? Porque Brana morreu. Você sabe por que pregamos novo nome? Porque Brana morreu. Porque ele, em vida, enquanto ele estava em vida, ele não podia transmitir isso. Ele podia pregar, mas não podia dar a coisa bem mastigada para nós. Ele mesmo disse que não ia fazer mais. Eu preguei esses dias, eu tenho tentado explicar as coisas para as pessoas. E Deus falou para ele, não diga a ninguém. Você não tem que explicar. Por que Deus diz que não tem que explicar? Porque a pessoa vai ficar ao léu? Não, porque Deus sabe os de Deus. Você não tem que explicar. Você dá uma coisinha para ele, irmão. Olha, é o fio da meada.
vocês entendem bem, eu acho que o fio da meada deve ser para todo o estado, o país, até para o mundo, não? O fio da meada, você achou o fio da meada. Você achou o lugar onde começa a se abrir. Olha, então eu te dei aquilo ali. Brana me deu, aí eu te dei aquilo ali. Aqui o cordeiro saiu do trono, você puxa assim, ó. Abre toda a palavra. Abre. Mas tem gente que não encontra o fio da meada. Nós ficamos aí 30 anos procurando. Você já notou, para encontrar melhor esse fio da meada, esses sacos de farinha que existia de primeiro, hoje parece que mudou tudo, né? Vai de papel. Mas olha para achar a ponta daquilo. Então você pega de um lado, peleja, e não encontra o fio da meada. Você não encontra. A hora que você encontra um lugar, está tão fácil, já pelejei daqui, vai e corta um pedaço, que está grande, mas corta um pedaço dele. Mas não é o lado. As pessoas mexiam com a mensagem, mas não era o lado da mensagem, tem que ir no lado certo, onde já tem o fiozinho próprio. É onde terminou, é onde você pode abrir. Entende? Onde a era fechou. Não tenta mexer lá embaixo no tempo de Paulo, é aqui no tempo de Brana. Entende? É aqui. Então, quando chega aqui, o fio da meada, Deus está terminando as coisas aqui em cima. Então, quando termina, é só pegar um fiozinho ali, ó, puxou. Olha, desmancha tudo, abre tudo a palavra. Aquilo que você não sabia, você passa a saber porque está ali tão fácil. Então, essas coisas da mensagem, da vida vivida diante de Deus, também é desse jeito. Só te dou um fio da meada. Honestidade. Vida limpa. Cristão não parece com os do mundo. Você é o que você é dentro da sua casa, para sua esposa, com seus filhos. Ali fora, você é uma pessoa normal. Você veste como homem. Ali fora, você veste como homem. Eu sei, você não tem que perguntar como se veste lá fora, porque lá fora o mundo, para eles vestir como homem, sai de short na rua. A mulher também sai. Estão vestindo normal para eles. Para eles aquilo é normal. Mas para os cristãos não é normal. Não é normal. Então você vai agir da forma correta quando você até sai de casa. Para te falar certo, um piquenique cristão é totalmente diferente, porque o piquenique é onde você tira a roupa. A maioria vão para o piquenique, mas o piquenique cristão nós temos que fazer como os índios. Tem que pôr roupa. Você está na beira d'água, de roupa, você está doido. A qualquer um você é louco. Entende? Mas se você quer ser normal entre homens e mulheres, você pode ter o seu piquenique, tudo de roupa. As mulheres de roupa, os homens de roupa. Vai fazer um piquenique evangélico hoje. Vai lá para você ver. Se não está mulherada tudo de biquíni. Principalmente para esses lados. Parece aqui no nosso lado assim. Mas você sabe o que é isso. É que as pessoas, elas têm que cair em si. Elas saíram fora da realidade. Não adianta que elas saíram mesmo. Preste atenção que eu estou chegando. Agora é o tempo do grão. A casca tem se separado do grão. E o trigo tem que permanecer na presença do sol para amadurecer. Se vocês notaram o amadurecimento do trigo, Jesus Cristo, aqueles últimos anos do ministério. O amadurecimento do trigo, William Branham, foi os últimos anos do ministério. Aquilo foi o amadurecimento. Quando você vê da revelação dos selos até a morte de William Branham, aquilo era o amadurecimento. Aquilo que é mensagem. Para colocar todos nós no lugar. Aquilo que é mensagem. Agora, olha o parágrafo 30. Aqui que começa o que eu disse, extinção elétrica. É o rápido parágrafo 30. Não é uma coisa estranha que há poucos dias houvesse aquela grande extinção elétrica na costa oriental dos Estados Unidos? Ele não é uma coisa estranha. Não o podiam entender. Na semana passada, houve uma extinção no Texas. Não o pode entender. Então está extinguindo, está acabando, está desaparecendo a luz. E eles não sabiam por que estão desaparecendo. Tanto ali na costa oriental dos Estados Unidos, como também no Texas. Ele diz, olha, não pode entender. Não entende você que isso é um sinal?
Não reconhece você que as nações estão se desmoronando? Que Israel está em seu próprio país? E estes sinais estão nos indicando que estamos no fim. Tudo que você vê está indicando que estamos no fim. Até os apagões indica que estamos no fim. O profeta mostra. É a falta de luz, a extinção elétrica. Enquanto há estas extinções, não reconhece você que isso é um sinal do que disse o profeta, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. As extinções, não está havendo luz. Mas você tem que reconhecer, o tempo da tarde haveria luz. Que haveria luz que sairia ao entardecer, quando estivessem acontecendo as extinções, como temos agora. Aí ele parte para o outro lado. O Papa de Roma acabava de visitar a Palestina. Antes de fazer esta viagem, o Senhor nos mostrou no tabernáculo em Jeffersonville exatamente como deveria ser as eras da igreja. E eu tinha desenhado no quadro exatamente como o veem vocês aqui nos livros. E então, desceu o Espírito Santo numa grande coluna de fogo e desenhou a mesma coisa. Vocês veem onde a natureza de Deus está num homem. Deus descia até naquele tabernáculo, escrevia. O homem desenhando e Deus vinha depois e desenhava. Você percebeu uma mão na parede desenhando? E o irmão Brennan diz assim, como começou a era gentia, foi com línguas estranhas na parede. Aí vem o final da era gentia. Quando ela começou, lá no tempo de Nabucodonosor, e agora quando ela vem terminando. E ele diz, a abundância de línguas que temos está mostrando isto, o fim da era. É o que temos. Uma mão está escrevendo na parede. Foste pesado em balança e encontrado em falta. Mas as pessoas acham que não. Estou pesado bem, certinho, não está faltando nada. Está faltando. Deus encontrou isso lá no princípio e encontrou agora no fim, no tempo do profeta, mostrando essas coisas aqui. Ó. Quando, me perdoe, ele mesmo fez ali sobre a parede, enquanto umas 400 pessoas o contemplavam. Quando o Papa saía em viagem à Palestina, de alguma maneira a luz se escureceu. Ele está falando da extinção da luz. A luz desapareceu, a luz escureceu quando o Papa estava indo para a Palestina, saía de viagem para a Palestina. Agora você vê, para um país como a Palestina, aquele povo que crê no verdadeiro Deus, agora receber a ministração de uma coisa que não tem fundamento. Então, o próprio sol, a própria lua, estava declarando isso. Os eclipses, quando escureceu a lua, e o irmão Branham mostrou que aquele eclipse, nos dias dele, que era o que estava escurecendo para o lado da Palestina, mostrando a igreja. Quando o homem ia para a Palestina, mostrando a igreja estava ficando escura, terminando a sua luz. A igreja estava com a luz extinta. Por isso ele desenhou a era de Laodiceia e ele deixou só uma fagulha de luz em cima, que era os eleitos. Não tem mais luz, tudo está em trevas. Mas está tudo claro. Tudo claro. E Deus trata do lado espiritual. Tudo está em trevas. E as pessoas não tomam a palavra para se aconselhar mais. Elas não fazem isso mais. E tomaram fotografias desse fenômeno, como vocês viram aí, os quais saíram iguais ao desenho que estava ali no quadro. Quando ele fez sua viagem a esse país dos Estados Unidos, falando do Papa indo ali nos Estados Unidos, ele subiu 13 degraus. Mas tem coisa que vocês... Mas por que aconteceu isso? Será que ele contou aquilo? Ele sabia daquele jeito? Tudo é para cumprir a Bíblia. O Papa entrando nos Estados Unidos, ele subiu 13 degraus. Deu a comunhão a
13 pessoas nesta nação. Aí o profeta disse, cujo número é 13. A própria nação dos Estados Unidos, o número é 13. E está no capítulo 13 de Apocalipse. Então, a coisa vem cumprindo assim, mostrando a luz extinguindo. São as extinções. A luz está desaparecendo. As pessoas não percebem. Elas se reúnem, elas dizem que creem em Deus, mas elas não percebem que a luz, a palavra é luz. Se não há obediência à palavra, você tem que saber que você está em trevas. Se não há obediência à palavra. Procure saber o que Deus quer, não o que o pastor quer, o que a igreja quer, o que Deus quer. Deus é a palavra. Você vai procurar saber o que Deus quer hoje através desta mensagem do profeta. O que Deus quer. Que é o que você não encontra aqui, porque você não entende. Toma isso daqui, vai te explicar isso daqui. Esse livrinho do profeta veio a revelação do que é este livro que estava fechado. Hoje você tem um livro que abriu este, porque estava nas mãos do sétimo anjo. Certo? A palavra, a espada, caiu nas mãos do profeta. E ele era o que podia abrir essa palavra, porque Cristo estava nele. O homem em si não pode fazer nada, mas Deus estava neste homem para fazer esse trabalho. Então, você tem que ver, está extinguindo a luz. As extinções da luz elétrica está provando as extinções da luz da palavra para o povo. Você quer dar a luz, você vai lá, acende a luz para ele e sobe. Acende a luz. Eles não querem luz. É como os insetos que gostam do escuro. Você acendeu a luz, a barata sai correndo. Ela não gosta de luz. Ela gosta do escuro. Tem pessoas que não gostam da luz. Você quer saber? O mundo não gosta da luz. O mundo gosta da escuridão. É o escuro, que são as coisas que contraria Deus. Isso que é escuro. Tudo que contraria a palavra de Deus é uma escuridão na nossa vida. E Deus, olha, nós temos que ser agradecidos a Ele. Ele é o nosso Criador. Ele nos fez. E nós devemos agora render-lhe honra, glória. Tudo que nós recebemos não vem da natureza apenas. Eu respiro a natureza. Você respira porque Deus te deu isso. Foi Ele quem te criou com esta habilidade de respirar. E aqueles que não conseguem respirar? E aqueles que estão morrendo no último suspiro? Porque está sendo tirada a sua vida. Já venceu o seu prazo na terra. Você não percebe que tudo que você tem é Deus. As pessoas, vamos dizer, eles pulam até no carnaval. Eles têm mais saúde que eu. Eu fico pensando nisso, o tanto que eles pulam, eu não aguento pular desse tanto. Tanta saúde. O mundo tem. Eles entram no espírito daquilo. Por isso você diz, mas para obedecer a Bíblia é muito difícil. Mas se a pessoa entrasse no espírito da Bíblia, como se entra no espírito do carnaval, ela obedeceria a Bíblia, que facilidade de obedecer a Bíblia. Porque aí eu teria que entrar no espírito do carnaval para poder acabar com esse cansaço. Vocês já notaram hoje como estão tendo os trabalhos para as pessoas de idade? Estão fazendo as pessoas de idade sentir jovens. Aí eles começam a sentir novas, porque vão ali e pulam, e cantam. Aquilo ali é bom demais. Daqui a pouco o velho larga até da mulher. Estou falando uma coisa no mundo que está acontecendo, porque eu tenho visto ali no mundo. E tem hora que você pode pegar até gente de terceira etapa. Uma irmãzinha de terceira etapa agarrada na mão da outra ali, também para movimentar. Ainda bem, que tem hora que já é viúva, está mais sossegado. E não sei se vai ficar sossegado. Que é o que diz Paulo. Considera elas viúvas, acho que até os 60 anos, porque senão elas se tornam levianas contra Cristo e querem casar de novo. Não somos contra casamento, estamos notando o espírito do dia. O espírito do dia está fazendo as pessoas tomar aquela alegria falsa, quando elas deveriam se responsabilizar mais no final da vida, elas tomam alegria falsa.
Elas não querem que termine esse vigor. E o mundo mesmo excitam eles para não terminar isso, faça aquilo, para não terminar. E daqui a pouco eles pensam que são jovens. E começam a fazer coisas que jovenzinhos é quem fazia. Há muitos anos atrás, você mesmo poderia ter feito aquilo, mas você chega na experiência, a coisa muda. Já não se pega como uma grávida, já não se pega o peso que poderia pegar antes, agora não pode pegar, está grávida. Ela tem que cuidar de algo que está dentro dela. E a igreja de Deus, ela tem recebido uma palavra que a oriente para ser diferente do mundo. Bom, Cristo diz, eu não sou deste mundo. Se Cristo não era, eu também não sou. Então, se nós não somos do mundo, o que você está fazendo aqui então? E se Jesus não era do mundo, o que ele veio fazer aqui? Ele veio aqui para morrer, para salvar a mim e a você deste mundo. Salvar, tirar das trevas, mostrar, existe uma extinção de luz, você tem que notar isso. A luz está extinta do mundo. Mas eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vai encontrar, quando Deus tirou o seu povo do Egito, houve uma extinção da luz. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu marquei aqui para deixar para você, a extinção da luz. Isto quando aconteceu no Egito, é Êxodo 10. Êxodo 10, 23. Você vai encontrar Deus tirando o seu povo do Egito. E ao tirar o seu povo do Egito, veio a praga das trevas. Mas você vai notar, onde havia trevas? Trevas no Egito. Mas onde o povo de Deus estava, diz a Bíblia, havia luz em suas habitações. Mas a luz estava extinta no Egito. Houve uma extinção, um apagão lá no Egito. Aquilo escureceu tudo. Aí você via em Gozém, que estava ali no fundo, onde o povo de Deus estava. Porque lá tem luz. Mas aqui no Egito, as trevas eram tais que apalpavam, você pegava as trevas. Você não enxergava a pessoa um palmo na sua frente. Porque havia uma extinção de luz. Vamos, estou apenas colocando a Bíblia em alguma coisa para vocês verem. No tempo de Jesus Cristo, quando ele veio, a Bíblia diz, Mateus 4,16, o povo que estava assentado em região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Havia um apagão quando Jesus estava na terra. Tudo em trevas. A luz foi extinta. A extinção da luz. Então, as trevas estavam ali. E nasceu a luz do mundo. Jesus Cristo veio, apareceu a luz do mundo. E começou agora a ensinar as pessoas. Eu sou a luz do mundo. O povo estava no mundo, mas estava andando em trevas. Andar em trevas é andar naquilo que a sua cabeça quer. Andar em trevas é achar que o que você tem vivido é correto, o que você tem pensado é correto. Não, nós temos que dobrar ao que Deus diz. Este livro, desde o princípio, que as pessoas têm examinado, elas sabem tudo o que está acontecendo, tudo que já aconteceu, está escrito neste livro. Há milhares de anos que ele está na terra, tudo o que vai acontecer está escrito nele ainda. Está aqui. E as profecias que nós estamos crendo hoje são as últimas profecias para nós como igreja de Deus, para sair dessa terra. Porque as trevas têm tomado conta da igreja. Como vocês viram no desenho há pouco aí, daquilo que estava acontecendo, eu quero que vocês notem, a era de Laodiceia é a era escura. Se foi a luz, foi extinta a luz de Laodiceia. Agora, por que não há luz em Laodiceia? Apocalipse 3, verso 20. Por que não há luz? Porque Cristo está fora de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Aonde Cristo não está, é trevas. A luz foi extinta. Cristo não parou dentro do movimento laodiceano, que é o movimento pentecostal. Então, houve uma extinção daquela luz, e a luz estava fora.
Olha como vocês podem notar, a luz quem era? A luz é Cristo, eu sou a luz do mundo. Mas aqui em Laodiceia, Cristo estava em quem? Como luz. A hora que Cristo saiu de Laodiceia, é a hora que o profeta estava fora da era de Laodiceia. Ele foi criado ali dentro, enquanto o profeta estava na era de Laodiceia, havia pelo menos aquela luz dele ali. Mas agora ele saiu, porque Cristo saiu fora de Laodiceia e está batendo na porta para chamar os últimos que podem entrar em contato com a sua luz, que a luz é a palavra, e sair daquele espírito denominacional dos pentecostais. Mas o seu profeta estava do lado de fora, ali era onde estava a luz. Se vocês notam, o profeta, neste tempo final, quando veio transmitir a mensagem, a terceira etapa era a luz maior. Irmão, se você ficar na primeira e segunda etapa, ali está onde a luz foi extinta. Houve uma extinção de luz da primeira e segunda etapa. E se a pessoa não perceber, ela continua ali, porque ela diz, não, aqui é o lugar de luz. Mas a luz foi extinta. Você tem que perceber que ela saiu de cena. Deus operou não mais naquela luz da primeira e segunda etapa, mas Deus foi na terceira puxada, na terceira etapa. Ali era onde estava a luz. As pessoas hoje deveriam ver que a luz de Deus não está mais na justificação, na santificação, não está mais nas línguas estranhas, não está mais na primeira e segunda etapa do profeta, porque está dentro dos mistérios revelados, onde Deus está, porque foi extinto a luz, a extinção da luz de todas as eras da igreja, uma passava para a outra. Nós aprendemos que com a luz de uma acendia a outra, o sacerdote fazia isso, com a luz de uma acendia a outra, a luz de Éfeso se acende Esmirna, a luz de Esmirna se acende Pérgamo. E assim viemos até o final. A luz do tempo de Wesley se acendeu a era de Laodiceia. Mas chegou ali e terminou as eras. Não tem mais eras. Agora, quando sai fora das eras, Deus está fora das eras, porque agora é a manifestação de Deus em carne. Não está mais dentro da luz das eras, mas agora é para Ele dizer para nós, eu sou a luz. Eu sou a luz da palavra, que vocês não tiveram durante 7 eras da igreja, que ficou encoberta, agora esta luz manifestou nesse tempo final. Amém? Então toma as coisas naturais que acontecem, para você ver que se tem demais, você diz, Senhor, eu preciso controlar isso, porque o espiritual nunca passa. O profeta diz, você nunca ora demais, você come demais, mas não ora demais. Você pode orar sempre que não ora demais. E comer, a gente sempre está comendo demais. Mas orar, diz o profeta, você nunca ora demais. Então, é tempo de você colocar a sua vida no altar e pedir, Deus, eu preciso viver a sua palavra, só o que o Senhor deseja. Estar em obediência àquilo que o Senhor tem ensinado na sua palavra, nas mensagens do profeta. Eu quero estar em obediência a isso, porque eu sei que fora disso, fora dessa mensagem, não tem luz mais. A luz foi extinta. A luz foi extinta. A luz saiu até da primeira e segunda etapa do profeta. Você pensa bem. Quando tudo cumprir e acontecer conosco aqui na terra, a luz sairá também. Nós sairemos daqui. É o rapto, é para isso. É para mostrar que o resto de luz que havia na terra, Deus tomará para a glória no arrebatamento. E tratará com o povo aqui na terra em período de tribulação, que é período de trevas. E talvez a gente pense que é trevas só porque não tem a luz elétrica ou porque o sol vai cobrir o seu rosto e eu não vou clarear. Não, trevas espirituais também. São as trevas espirituais, porque você pode ensinar para as pessoas, mas elas não param para aprender, elas não querem aprender. O mundo de hoje não quer aprender. Então você que tem que tomar aquilo e dizer, Deus tem me chamado. Se Deus tem falado comigo, é eu quem vou seguir. Certo? Muitas vezes nós queremos que a família toda siga, mas tem hora que nós não conseguimos a família toda. Eu quero ser como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo bem, mas tem hora que o que Jesus pregou foi diferente. Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Agora já não é eu e minha casa mais. De Jesus para cá já não é eu e minha casa mais. Você vai ver que agora Ele chama individualmente.
Ele chama você, se ele toca em você, é você quem tem que ir e propor mesmo servir a Deus. Eu quero, Senhor, colocar minha vida no seu altar, fazer o que te agrada. Chega de tanto fazer o que dá na minha cabeça, da cabeça da minha família, agora eu faço o que o Senhor deseja. Chega um certo ponto, que é mamãe que guia a gente. De criança tem, as pessoas talvez de criança não gostam de criança, no tempo de criança. Tempo de criança, eu lembro que já quase não tinha sapato. E o que tinha, a mãe não deixava eu colocar. Quase não tinha roupa, mas eu queria colocar uma classe de roupa, não, tem que colocar a roupa que a mãe quer. Esse é tempo de criança. Aí tem que fazer o que a mãe quer. É tempo de criança. Oh, quando você chega na sua idade, já de responsabilidade, aí já é diferente. Aí é você quem escolhe. É você que quer certa roupa. Por isso que chega um ponto que as pessoas querem comprar roupa que não é de cristã. Hoje não é fácil uma mulher cristã ir numa loja comprar um sapato. Porque quase tudo está com salto alto. É difícil. Está precisando de ver se arruma alguém que faz sapato para crente da mensagem. Agora precisa saber onde nós vamos achar crente da mensagem. É hora que nós queremos arrumar um sapateiro, um que faz aí um sapato para a mulher da mensagem. Aí depois nós ficamos tempo procurando. Cadê a mulher da mensagem? Porque elas não querem comprar estes saltinhos baixos, elas querem comprar o alto. Agora, me diga na mensagem, na Bíblia, que isso é certo. Isaías 6, Isaías 3 fala contra isso, e Brana falou contra isso. Certo? E teve mulheres que quiseram caminhar nesse caminho. E ela disse até para o irmão Brana, isso foi como uma visão. Eu vou andar nesse caminho, de salto alto. O irmão Brana diz, não faça. E ela ainda teimou. É assim como as nossas irmãs da mensagem. Você pode falar. Pode falar. Você pensa que muda? Ei. A próxima festa que tiver na igreja, pega aquelas irmãzinhas mais avançadas. Marido não consegue dominá-la. Nada consegue. Se Deus não conseguiu, o homem vai conseguir. Se ela não ouve Deus, vai ouvir marido? Não ouve. Não ouve mesmo. Porque primeiro ela não ouviu Deus. E o salto dela é aquele incorreto que a Bíblia diz. Que elas estariam cascavelando nos últimos dias. Usando esse salto alto em Isaías 3. Não percebe isso. Elas não percebem. Você não põe roupa na mulher. Simplesmente mostra a Bíblia para ela. É a Bíblia. É decência. Agora, a decência, toda a decência no corpo da mulher precisa cobrir suas pernas. O que eu entendo de decência é isso. Que uma mulher assenta, ela pode ficar sossegada, que não está mostrando parte das suas pernas. E que ela não tem uma roupa decotada para mostrar parte dos seus seios. E que ela não tem uma roupa sem manga para ficar mostrando suas axilas. Não há necessidade. Tudo tem que ser normal. Estou falando de uma coisa normal. Agora eu sou velho. Eu prego isso, estas coisas, desde 1973. Certo? Faz 45 anos que eu prego isso assim. Eu nunca parei de pregar isso. Eu dou um evangelho completo para a pessoa. Completo. Do sapato ao cabelo. É? Mas você falou alguma coisa? Já passei já. Tá bom, meus irmãos. Então, eu creio que cada pessoa deve procurar aquilo que é bíblico, que é decente para todos nós. Amém? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá para falar da sua palavra. Eu não viajaria bem se eu não pregasse aquilo que o meu coração clama por falar, para deixar todo mundo consciente do certo e do errado. Não mudarei ninguém e nem tentarei mudar, só avisarei. Que o Senhor possa ajudar este povo a chegar no lugar, a obedecer a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Do you love him? Amen. Will you serve him? Amen.
coming. Amen. Are you ready? Amen. To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. Amen. Want to see my mother. Amen. Vontade de saber o inglês, né? Amen. I want to see my Savior.